Solução para o piso salarial dos enfermeiros ganha mais um projeto e articulação de prefeitos. Projeto que prevê punição para pesquisas eleitorais não deve ser votado no Senado antes do segundo turno. E voluntários do Senado arrecadam cabelos para mulheres com câncer na campanha Outubro Rosa. Boa noite, hoje é quarta-feira, 19 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Prefeitos articulam uma proposta que eleva o fundo de participação dos municípios para bancar o piso dos enfermeiros. No Senado, foi apresentado mais um projeto com fonte de recursos para o pagamento do piso. A sugestão do senador Isalci Lucas para ajudar a garantir recursos para o pagamento do piso para os profissionais da área de enfermagem é reduzir a alíquota da contribuição social que os hospitais privados pagam sobre a folha salarial dos funcionários. Esse ainda é um paliativo que depende, evidentemente, ainda da questão, não é, dos municípios, das Santas Casas, de uma forma definitiva. Então, vamos tratar em outros projetos que estão tramitando, ou até mesmo na reforma tributária. O piso salarial para os profissionais da área de enfermagem foi aprovado em julho deste ano e começaria a ser pago em setembro. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento até que fosse indicada a fonte dos recursos para cumprir a lei. A estimativa é de que o impacto financeiro da medida chegue a 16 bilhões de reais. Senado e Câmara se mobilizam para tentar encontrar fontes de financiamento. Os senadores discutem várias propostas e já aprovaram um projeto que permite realocar recursos que estavam em fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social para pagar o piso da enfermagem. O texto será analisado agora pela Câmara. Os deputados também já aprovaram um projeto de lei complementar que destina recursos para que as Santas Casas possam pagar o piso. A Confederação Nacional dos Municípios quer garantir uma fonte de receita permanente para custear essa nova despesa com o pagamento do piso. Os prefeitos defendem principalmente o aumento de 1 ponto percentual e meio nos repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Segundo a Confederação, o impacto desse aumento seria de cerca de 10 bilhões de reais mensais. Isto vai suprir, né, a demanda que nós vamos gastar com os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Então, isso é um ponto, estamos colhendo a assinatura, já estamos em fase terminal aqui na Câmara, e o outro projeto já entrou no Senado, o senador Wellington Fagundes, também, só que lá é 1%. Então, nós vamos discutir agora esta fonte do financiamento. A promulgação dessa PEC, ela vai garantir que os municípios recebam esse recurso, não comprometendo os recursos, principalmente dos municípios menores, como é o caso da minha cidade. A Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados aprovou hoje o plano de trabalho e o cronograma das atividades do colegiado até o fim de 2022. Os senadores também foram favoráveis a 7 requerimentos que propõem a realização de audiências públicas sobre xenofobia e direitos sociais de migrantes e refugiados, além de diligências em São Paulo. O concurso para o Senado reabriu até sexta-feira, dia 21, as inscrições para candidatos com deficiência física que pretendem concorrer ao cargo de policial legislativo. O presidente da comissão do concurso explica que a reabertura acontece por causa de uma retificação nas provas de aptidão física. A administração do Senado, objetivando ampliar a concorrência do concurso público e atender às necessidades das pessoas com deficiência, resolveu retificar o edital número 5, destinado ao cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo, de forma que as provas de aptidão física, o teste de aptidão física, sejam adaptados às necessidades das pessoas com deficiência. Então, o candidato com deficiência poderá solicitar que a prova de aptidão física para o cargo de policial legislativa seja adaptada às suas necessidades. E com isso, foi nesse edital de retificação, é prevista a reabertura de prazo para solicitação de isenção e para
a reabertura do prazo de inscrição, que vai de hoje, dia 19, até sexta-feira, dia 21. Mas essa reabertura de prazo é somente para os candidatos portadores de deficiência que queira concorrer ao cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo. O calendário do concurso não sofrerá nenhuma alteração. As provas continuam mantidas para o dia 6 de novembro para o cargo de policial legislativo e todo o cronograma está mantido. Para mais informações sobre o concurso, acesse o site conhecimento.fgv.br/concursos/Senado 22. A Liga do Bem, um grupo de voluntários do Senado, confecciona lenços e bandanas e promove arrecadação de cabelos para doação a mulheres vítimas de câncer, na campanha Outubro Rosa. Foi-se o tempo em que diagnóstico de câncer de mama era sentença de morte. Cada vez mais aumentam as chances de cura. A identificação precoce de tumores, os novos tratamentos e os avanços tecnológicos transformaram as perspectivas de sobrevida, remissão e erradicação da doença. Mas o tabu ainda existe. E quando a mulher ela é diagnosticada com câncer de mama, muitas delas, e para não dizer a grande maioria delas, coloca a doença já numa questão de morte. A gente percebe que a morte perpassa muito pelo diagnóstico. A morte, a tristeza, a depressão. Mas o mesmo tratamento que salva vidas pode causar efeitos desagradáveis, como a queda dos cabelos. A queda dos cabelos, ele provoca, nesse paciente uma baixa de autoestima, porque a gente entende, que os cabelos são a moldura do nosso rosto, e o nosso rosto é o que se apresenta para a sociedade, se apresenta para as pessoas. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, confecciona lenços e bandanas para distribuir para quem perdeu os cabelos no tratamento do câncer e promove doações de cabelos para a produção de perucas. Nos salões parceiros, as doadoras ganham lavagem, corte e escova em troca dos cabelos cortados. Ano passado, nós recebemos mais de 1.100 mechas de cabelo. Doamos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer para a confecção de peruca. Quando essa mulher coloca uma peruca, uma roupa diferente, a autoestima vai a 1000. E aí ninguém segura essa mulher, porque a mulher tem muita força. A mulher tem muita força e o cabelo dá muita força. E aí há uma possibilidade muito maior desse resgate, desse feminino ferido. Não é só a paciente em recuperação do câncer de mama que se beneficia. Os doadores também têm muito a ganhar. Doar é um ato de amor. Então, para você que doa os cabelos, saiba que você está doando não somente os cabelos, mas está desenvolvendo em você o hormônio da alegria. Estará apoiando com seu gesto de amor várias pessoas. Eu não sei para quem vai ser entregue, mas eu sei que esse carinho meu vai chegar em alguém. E esse alguém vai ser atendido nessa necessidade. É a primeira vez que eu estou tendo cabelo curto na vida, Eu sempre tive o cabelo longo, mas é por uma boa causa. Minha mãe teve câncer de ovário, então eu conheço a causa de perto, eu vi como é importante, o cabelo para todo o processo, ajuda muito, na autoestima, na conclusão do tratamento. Outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama. Mas a doença não escolhe data nem mês e ao longo do ano todo mulheres são diagnosticadas com câncer. E muitas acabam perdendo o cabelo pelo tratamento com quimioterapia e podem se sentir mais à vontade usando perucas. Aqui a gente acompanha o ano inteiro, todo o cabelo que a gente corta a mais, a gente manda para uma ONG para poder ser feita essas perucas. Com toda cliente que vem cortar o cabelo e tem um tamanho suficiente, eu já pergunto, posso doar? Então a gente sempre guarda cabelo o ano todo. O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata no nosso país e precisa e deve ser abordado precocemente para garantir a cura ao paciente.
Quem mora em Brasília ainda pode colaborar se inscrevendo pelo Instagram @LigaDoBemSF. Amanhã é o último dia. Cabelos já cortados, lenços, turbantes e bonés podem ser deixados nas caixas coletoras da campanha, localizadas nos salões parceiros e nas entradas do Senado até o dia 31 de outubro. A aprovação do regime de urgência para um projeto na Câmara dos Deputados que prevê punição para institutos de pesquisa não garante tramitação da proposta no Senado Federal antes do segundo turno das eleições. Às vésperas do segundo turno, mais uma vez, as pesquisas de opinião ocupam o centro das atenções. Os serviços prestados pelas empresas do setor são contratados por emissoras, bancos, partidos e demais interessados. Enquanto reforçam a qualidade das diferentes metodologias empregadas para antecipar a intenção dos eleitores, os institutos de pesquisa negam a intenção de influenciar a escolha deste ou daquele candidato. Os críticos, porém, argumentam em contrário e colocam em xeque as notórias diferenças entre as previsões e os resultados reais no primeiro turno das eleições majoritárias para governadores e presidente da República. Nós vivemos no Brasil um festival de resultados que não combinam ou que não batem com aquilo que é pesquisado. No meu estado, isso é uma prática comum quando o Instituto de Pesquisa é comprado, não é, e para ajudar alguém. Tem sido tragédias atrás de tragédias de muito tempo para cá, não é de hoje isso. As pesquisas despertam reações distintas, mas já bastante conhecidas. Números favoráveis são rapidamente divulgados no horário eleitoral e, é claro, na internet. Quem se sente prejudicado tende a desacreditar os resultados e os institutos. Mas será possível negar a influência sobre os eleitores? Fim do primeiro turno, o Ministério da Justiça e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, acionaram a Polícia Federal para que investigasse os institutos de pesquisa de opinião. Mas a iniciativa foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que alegou a ausência de justa causa. No Senado, um requerimento para uma CPI conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação. Como o senhor avalia a questão da instalação dessa CPI das pesquisas eleitorais? Bom, está provado que foram criados institutos por encomenda, né? Isso virou um absurdo e isso tira qualquer credibilidade. Isso também, claro, que ele acaba influenciando. Então, eu não sei se o caminho necessariamente é a CPI, mas que tem que ter uma investigação, tem que fazê-lo. No caso das pesquisas, o que é que se há de fazer? O trabalho que o Legislativo faz. Compilar os projetos que a Casa já tem em curso sobre isso, que estão sendo discutidos, parlamentares da Câmara e do Senado, fazer eventualmente, ampliar o debate ou focar o debate mais com uma sessão de debates, com audiências públicas nas comissões respectivas a esse assunto e tentar amalgamar todas essas opiniões e fazer uma proposta unificada, um projeto de lei talvez maior, mais denso, sobre pesquisas e sobre institutos de pesquisa. CPI das pesquisas eleitorais, ela pode ser importante. Agora, dar resultado efetivo que a sociedade quer, não vai acontecer nada. Infelizmente, mais uma CPI da pizza. Para mim, deveria haver um projeto de lei que eu apresentei em 2019, onde proíbo a divulgação de pesquisas eleitorais 45 dias antes da eleição. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta segunda-feira o regime de urgência para um projeto do líder do governo que visa criminalizar os institutos de pesquisa quando os resultados dos levantamentos não forem similares aos das urnas. Mas a tramitação da proposta, assim como a abertura da CPI e das investigações sobre o tema, dependem de entendimento entre os presidentes das duas casas legislativas. É preciso ter muita cautela também, muita prudência
transparência, se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Então vamos ter essa cautela, vamos fazer uma discussão muito mais ampla, sem a pressa de se fazer antes do segundo turno, é algo que pode ser amadurecido no Congresso Nacional e se ter a melhor solução para algo que é de interesse público, não há dúvida, mas que, repito, é preciso ter responsabilidade legislativa. O segundo turno das eleições está chegando. No próximo dia 30, o pleito para presidente da República e para governadores de 12 estados será definido. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno. No dia 30, mais de 156 milhões de brasileiros vão decidir quem vai governar o país e 12 estados nos próximos 4 anos. O futuro do país está nas mãos de eleitores no Brasil e no exterior. E quem estiver em situação regular, mas que não tenha votado no primeiro turno, vai poder exercer o direito normalmente. Basta comparecer à zona eleitoral e votar sem problemas. Mas é necessário levar o documento de identificação oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório. Para saber o local de votação, o eleitor pode consultar o aplicativo e-Título, o site do Tribunal Superior Eleitoral ou as páginas eletrônicas dos tribunais regionais. O WhatsApp também pode ser utilizado para tirar dúvidas. O número é 61-9637-1078. A versão digital do título de eleitor também está disponível e pode ser baixada pelo aplicativo e-Título no celular. A ferramenta mostra o local de votação e pode guiar o eleitor até a sessão eleitoral. Lembrando que a votação é obrigatória para maiores de 18 anos, facultativa para maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com 16 e 17 anos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.